Lei 8.112 de 90. Gente, quando eu li no edital lá, 8.112, fiquei até animadinha, né? Porque tava 8.112, daí do lado os títulos, né? Falei, bacana, pegaram só uns trechos da lei, né? E beleza. Quando você abre a lei e coloca lá os temas, no final das contas é a lei inteira. Eles só colocaram o título, sei lá, para nos iludir, para nos animar. Mas quando você vai procurar os títulos dentro da lei, no final é do artigo 1 até o último artigo. Essa é a realidade triste, né? Porque essa lei tem 200 e não sei quantos artigos. Mas a minha dica é, apesar de ter os artigos que sempre caem, eu aconselho vocês a dar pelo menos uma vez lerem a lei inteira, do 1 ao último artigo. E é isso que eu vou fazer aqui, gravar o áudio para vocês. Mas o meu conselho é esse. É triste, é doloroso, tem 1 milhão de outras leis dentro do edital, mas tentem ler todas essas leis, do início ao fim, que tá cobrando lá, todas as leis. Para vocês não terem surpresa, porque é uma prova de certo e errado. E se vocês errarem, acabou, já perdeu ponto. Não sei se vocês estão entendendo essa situação. Mas quem não conhece o CESP, é bom pesquisar. Porque o estilo de prova, uma errada, tu perde um ponto da certa. Então, ou seja, a prova tem 120 questões. E aí você responde lá 120 questões e erra 60, por exemplo, já era, entendeu? A tua nota. Porque você vai perder a prova toda, zerou a prova, né? No final das contas. Então tomem muito cuidado. É triste, mas se vocês querem passar nessa prova, vocês vão ter que ficar o resto dos dias de vocês, daqui até dia 30 de janeiro, lendo o máximo que vocês conseguirem de lei e ler todas as leis do edital. E depois que vocês passarem por todas as leis, vocês focam nos artigos que mais caem. Mas não deixem de ler as leis, porque isso pode cobrar qualquer coisa. No TJ Rio eu falei para minha amiga focar dentro da Constituição, na parte de competência, do que faz o STF, o que é competência do Congresso Nacional, o que é competência do presidente. Tudo que eu falei para ela caiu na prova do TJ do Rio. E ela fez questão de errar, porque eu falei para ela olhar todos esses artigos. Mas, fazer o quê? Título 1. Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A aquitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6. A aptidão física e mental. Parágrafo 1. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Artigo 6. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Artigo 8. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1, nomeação. Inciso 2, promoção. O inciso 3 foi revogado e o inciso 4 também. Inciso 5, readaptação. Inciso 6, reversão. Inciso 7, aproveitamento. Inciso 8, reintegração. Inciso 9, recondução. Seção 2, da nomeação. Artigo 9. A nomeação far-se-á. Inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante para cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Seção 3. Do concurso público. Artigo 11. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prévia, nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D e F. Inciso 9 e inciso 10 do artigo 102. O prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
Parágrafo 4. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído neste prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Disciplina. Inciso 3. Capacidade de iniciativa. Inciso 4. Produtividade. Inciso 5. Responsabilidade. Parágrafo 1. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, que é o DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo 4. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, inciso 1 a 4, 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Parágrafo 5. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação
e será retomado a partir do término do impedimento. Seção 5. Da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 6. Da transferência. Foi tudo revogado, 23 e seus parágrafos foram revogados. Antes que vocês, eu acredito que vocês já estão com essa dúvida, já devem ter reparado, que na lei está dizendo que a estabilidade são 2 anos, mas nós já sabemos que são 3. Então, vocês têm que tomar cuidado com a questão. Se a questão falar, de acordo com a 8.112, o prazo de estabilidade do concurso será de 3 anos, está errado, porque na lei está escrito 2, vocês têm que seguir o que está escrito na lei, gente. Se falar de acordo com o que está na Constituição, vocês vão colocar 3, mas de acordo com o que está na lei 8.112, são 2 anos e vocês vão colocar que é 2 anos. Seção 7, da readaptação, artigo 24. Readaptação, a investidura do... Isso aqui cai demais em prova, despenca em prova isso daqui. Da readaptação, artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Parágrafo 1. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá as suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou, inciso 2, no interesse da administração, desde que a linha A tenha solicitado a reversão, a linha B, a aposentadoria tenha sido voluntária, a linha C, estável quando na atividade, a linha D, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. A linha E, haja cargo vago. Parágrafo 1. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Parágrafo 3. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 27. O 26 foi revogado. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9. Da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda
posto em liberdade. Seção 10. Da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, inciso 1, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Seção 11. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, o CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de, inciso 1, exoneração, inciso 2, demissão, inciso 3, promoção, inciso 4 e 5 foram revogados, inciso 6, readaptação, inciso 7, aposentadoria, inciso 8, posse em outro cargo inacumulável, inciso 9, falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Inciso 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á. Inciso 1. A juízo da autoridade competente. Inciso 2. A pedido do próprio servidor. Daí vem mais um monte de revogações aqui. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção, inciso 1, de ofício no interesse da administração, inciso 2, a pedido, a critério da administração, inciso 3, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A linha A, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. A linha B, por motivo de saúde do servidor cônjuge, companheiro ou dependente, que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. A linha C, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão da entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Interesse da administração. Inciso 2. Equivalência de vencimentos. Inciso 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades.
Inciso 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2. A redistribuição de cargos efetivos, vagos, se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até o seu adequado aproveitamento. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.